Boa tarde. Gostaria de saber se você ouviu as últimas. Não quero dizer as últimas sobre o julgamento de O.J. Simpson. Não quero dizer as últimas sobre Charles e Diane do outro lado do mar. Quero dizer a última desculpa para pecar que está sendo enviada da sede mundial da nossa igreja. A doutrina calvinista de que não é possível de forma alguma, nem mesmo pelo poder de Deus, que os cristãos parem de pecar, tem sido defendida por alguns anos por algumas vozes dentro da nossa igreja. E nós meio que pensamos que tínhamos ouvido todos os argumentos, mas há um novíssimo que surgiu no final do ano de 1944. E é sobre isso que quero falar com vocês hoje. Foi publicado em 2 livros, um dos quais foi impresso em nossa editora Review and Herald. O outro foi publicado por uma gráfica particular, mas ambos apresentaram o mesmo argumento, um novo argumento, provando que devemos continuar pecando até que Jesus venha. Ele é encontrado no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 17. Portanto, aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Agora você sabe muito bem que seria bom para você ser um missionário, e você não é um missionário, portanto você está pecando. Você sabe muito bem que seria bom para você ser médico, mas você não é médico, portanto está pecando. Você sabe muito bem que seria bom para você ser um engenheiro ou qualquer coisa que você possa nomear. Quando você não está fazendo isso, portanto, você está pecando. E claro, isso não é argumentado com o propósito de fazer você se tornar um médico, ou um missionário, ou um engenheiro. Não, essa não é a ideia de forma alguma. Isso é argumentado para mostrar que você pode muito bem desistir e parar de tentar parar de pecar, porque você não consegue parar de jeito nenhum. Você está pecando toda vez que respira, porque não está fazendo todas essas coisas boas que poderia estar fazendo. Isso é interessante, não é? Bem, você acha que é isso que o apóstolo Tiago pretendia quando escreveu isso, que deveríamos entender dessa maneira? Minha próxima pergunta é: você acha que os pioneiros da igreja adventista alguma vez leram o livro de Tiago? Você acha que Ellen White já leu o livro de Tiago antes de se sentar para escrever? Suas 4.500 declarações de que podemos parar de pecar, podemos guardar a lei de Deus, 4.500 vezes ela escreveu isso. Nós, Regina e eu, contamos tudo isso. Nós pesquisamos todos eles. Então pensamos, se tentarmos imprimir tudo isso, será um livro tão grande que ninguém jamais o lerá, ninguém jamais pensará em lê-lo. E então o folheamos e apenas retiramos a maioria das promessas. Saiu com 2.500, e isso está no livro que mostrei a vocês há pouco, Tell of His Power. Bem, não acho que Ellen White deixou de ler o livro de Tiago. Não acho que nossos pioneiros deixaram de ler o livro de Tiago. E eu não acho que Tiago pretendia isso, mas você é o juiz. Vamos ler o livro de Tiago e você verá o que pensa. Não tentarei fazer um julgamento por você. Você decide por si mesmo. O livro de Tiago, você se lembra, está naquele pequeno agrupamento entre Hebreus e Apocalipse. Ele tem 5 capítulos e 108 versículos. E o assunto é um pouco diferente dos outros livros do Novo Testamento. Pegue Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos, eles são sobre a vida de Cristo. O livro de Atos é sobre o crescimento da igreja. Tiago não escreveu nada sobre a vida de Cristo, e ele não escreveu nada sobre o crescimento da igreja. Nós passamos de Atos para os escritos do apóstolo Paulo. Eles estão lidando amplamente com problemas teológicos e com questões de ordem da igreja, e Tiago toca nisso muito levemente. Você dificilmente poderia dizer que ele lidou com isso. E então temos o livro do Apocalipse, que são profecias sobre eventos futuros. E Tiago não entra nisso de forma alguma. Ele não faz nenhuma profecia sobre eventos futuros. Então você diz sobre o que ele escreveu? Você consegue adivinhar? Ele escreveu sobre vencer o pecado, vencer a tentação. Todo o seu livro é sobre vencer a tentação. Veremos isso à medida que avançarmos. Então vamos começar do começo e dar uma olhada rápida no livro de Tiago. Comecei a lhe dizer o número da página, mas você não tem a mesma Bíblia que eu. O livro de Tiago trata inteiramente dos problemas de vitória sobre o pecado. Questões sobre vitória sobre o pecado existem. Há algumas passagens longas que tratam de um assunto. Para vários versículos, vamos dar uma olhada no primeiro capítulo 2, versículos 1 a 9. O problema aqui com o qual ele está lidando é a discriminação, meus irmãos. Não tenham a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, com respeito às pessoas. Pois se vier à vossa assembleia um homem com anel de ouro e traje esplêndido, e entrar também um pobre com traje vil, e fizerdes caso daquele que veste roupas vistosas, e lhe disserdes:
Senta-te aqui num lugar de honra, e disserdes ao mais: fica em pé, ou senta-te aqui debaixo do meu escabelo. Não sois então parciais entre vós mesmos, e vos tornastes juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os pobres deste mundo para ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desprezastes os pobres. Não vos oprimem os ricos e vos arrastam aos tribunais? Não blasfemam eles o nome digno pelo qual sois chamados? Se cumprirdes a lei real segundo a Escritura, amareis o vosso próximo como a vós mesmos, fazeis bem. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois condenados pela lei como transgressores. Agora, qual é a mensagem dele aí? Ele está dizendo a vocês: agora, pessoal, que a discriminação é um problema, mas vocês não podem desistir. Vocês não conseguem superar isso. Então não quero que desperdicem suas forças. Não quero que vocês sejam legalistas lutando para vencer o pecado, quando não conseguem vencer o pecado. Vocês veem isso em algum lugar aí? Eu não vejo. A próxima passagem mais longa começa com o capítulo 2, versículo 14, onde ele fala sobre fé e obras. De que adianta, meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Pode a fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver nu e destituído do alimento diário, e um de vocês disser a eles: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, apesar de não lhes darem as coisas necessárias ao corpo, de que adianta? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta, estando sozinha. Sim, um homem pode dizer: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um Deus, crês bem. Os demônios também creem e tremem. Mas queres saber, ó homem vão, que a fé sem obras é morta? Não foi Abraão, nosso pai, justificado pelas obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Vês como a fé cooperou com as suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada? E se cumpriu a Escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Você vê então como pelas obras o homem é justificado, e não somente pela fé. Da mesma forma, Raabe, a prostituta, não foi justificada pelas obras quando recebeu os mensageiros e os enviou por outro caminho. Pois assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Novamente eu pergunto: você o encontra recomendando aqui que você esqueça as obras ou que se lembre das obras? Que você aceite a ideia de que as obras são impossíveis no sentido mais pleno e apenas aceite isso? Não vejo nenhum traço disso. Gostaria de oferecer outro pensamento ou dois, como minha própria abordagem a esta questão de fé e obras. Nós o encontramos nos escritos do apóstolo Paulo. Nós o encontramos aqui. Algumas pessoas chegaram à conclusão de que Paulo e Tiago discordam. Eu não acho que eles discordam. E eu gostaria de lembrá-lo aqui que até mesmo o famoso teólogo Karl Barth disse que isso não é correto de forma alguma. Ele disse que Paulo e Tiago não estão com suas espadas desembainhadas, um de frente para o outro, se cada um fosse o inimigo. Eles estão de costas um para o outro, enfrentando inimigos diferentes. E então deveríamos entender assim. Mas a relação entre fé e obras pode ser uma coisa intrigante às vezes. Particularmente quando lemos tais linhas no espírito de profecia e nos escritos de nossos pioneiros que dizem que você não pode ser salvo por obras e você não pode ser salvo sem obras. Agora, se alguém o desafiasse sobre isso, não sei exatamente o que você diria, mas é isso que eu diria. Demora um pouco, mas funciona. Em cada casa você encontrará um grande número, um número surpreendentemente grande de dispositivos de medição. Comece na cozinha. Você encontrará muitos deles lá, começando com colheres de chá, e depois xícaras, e depois copos, e depois quartos. E no forno você pode encontrar um dispositivo de medição de calor. Na geladeira você pode encontrar um dispositivo de medição de frio. Mais ou menos a mesma coisa. Então na cozinha você pode facilmente reunir alguns dispositivos de medição e colocá-los sobre uma mesa. Então vá para o quarto e você pode encontrar lá, no banheiro você pode encontrar uma balança de banheiro e você pode colocá-la na mesa. Você pode encontrar uma cesta de costura lá com uma fita para medir roupas ou o que quer que eles façam com isso quando costuram. Eu não sou costureira, eu não sei. E você pode encontrar no banheiro um dispositivo para medir sua temperatura corporal. Coloque isso com o outro grupo na mesa. Então vá para o escritório. Lá você pode encontrar uma régua ou uma régua. E você vai para a garagem e você encontrará um dispositivo lá fora para medir a pressão do ar em pneus. Você encontrará um dispositivo lá fora para medir a eletricidade em baterias. Eles chamam de hidrômetro.
você encontrará todos os tipos de dispositivos de medição no painel do seu automóvel. E então você pode simplesmente colocar um monte de dispositivos de medição na mesa. Agora que você reuniu todos os seus dispositivos de medição, fique ali e olhe para eles por alguns minutos, alguns momentos, e você reconhecerá rapidamente que eles se dividem automaticamente em dois tipos diferentes. Aqueles que medem forças e aqueles que medem objetos ou coisas. Aqueles que medem coisas fazem tudo da mesma forma que medem a massa. O comprimento, a largura, a altura, ou o que for, essa é a massa. E então todos de um lado da mesa, e aqueles que medem forças colocam todos do outro lado da mesa. Esses são os que medem calor e medem luz, e medem eletricidade, um voltímetro, medem a pressão do ar em pneus, medem a eletricidade em uma bateria ou algo assim. Esses são os que medem forças. Agora, como eles fazem seu trabalho, como uma força é medida por sua massa, por seu comprimento, por sua largura, por sua profundidade, quanto tempo dura a eletricidade, quão alto é o calor, e você vê que isso se desfaz imediatamente. Você não pode medir uma força medindo sua massa, seu comprimento, sua largura, sua profundidade. Então, alguém em algum momento, em algum lugar, teve uma ideia brilhante. Deixe a força fazer algum trabalho e isso lhe dirá o que você precisa saber sobre a força. Você pode ter tirado da Bíblia, eu não sei, porque é um princípio bíblico, você vê? Bem, eu não consigo ver, talvez você consiga ver em algum lugar aqui, deve haver um controle de fornalha. Você consegue vê-lo em algum lugar? Deve haver uma fornalha mobiliada lá embaixo, sim? Mas há um controle nesta sala em algum lugar? Tenho certeza de que há. Oh, os controles lá embaixo também. Bem, isso é único, não é? Na maioria dos casos, posso olhar rapidamente ao redor da sala e apontar para ela e dizer, bem ali na parede, ok, vamos esquecer esta sala e ir para sua casa. Na sua casa você tem um interruptor de controle de fornalha na parede em algum lugar, tenho certeza. Agora, isso pode lhe dizer, por causa da agulha que se move, o que a fornalha está fazendo. Essa coisa pode aquecer sua casa? Esse dispositivo de medição pode aquecer sua casa? Não. Mas ele pode dizer o que a unidade de aquecimento na fornalha no porão está fazendo. Ele pode dizer o que a fornalha está fazendo e é muito, muito preciso. Se você girar uma ou duas marquinhas ali, você obtém uma resposta totalmente diferente, como você sabe, da sua fornalha. Essas coisas são precisas. A medição de forças deixando-as fazer o trabalho é muito, muito precisa. Você pode depender desse tipo de medição. E então, quando você mede uma força, você quer medir a pressão do ar em um pneu, você tem um pequeno tubo com uma haste dentro dele, você o coloca no pneu, empurra para baixo e a pressão do ar faz algum trabalho. Ele empurra o tubo para cima e isso lhe diz exatamente se são 31 libras ou 32 libras. Você pode obter uma medição exata assim. É preciso. É exato. Anos atrás, quando eu estava servindo como evangelista de conferência para a Northern California Conference, eu tinha um enorme aeratorium, air house, que mudamos para usar como nosso local de reunião. E tivemos que movê-lo com grandes caminhões e todo o equipamento que o acompanhava. Então eu me qualifiquei para uma carteira de motorista classe A para poder dirigir os grandes caminhões. Isso economizou dinheiro para a conferência. No processo de fazer isso, aprendi algo que não fiquei feliz em saber. Eu simplesmente não gostei de aprender isso. Aqueles caminhões grandes, os semis, como vocês os chamam, que vão rugindo pela rodovia com suas toneladas de carga, precisam ser parados por um pequeno tanque de pressão de ar sob a estrutura do caminhão ou do chassi do caminhão. E essa pressão de ar é perdida toda vez que você pisa no freio. Toda vez que você pisa no freio, um pouco de pressão de ar sai. E então eles ensinam que você nunca pisa no freio descendo uma ladeira. Se você fizer isso, com certeza terá problemas. Você pisa no freio, tira o pé, deixa a bomba acumular mais pressão no tanque. Então você pisa no freio novamente e tira o pé. É assim que você lida com um caminhão grande descendo uma ladeira. Você nunca pisa no freio descendo uma ladeira. Bem, isso me deixou um pouco nervoso. Mas o motorista de caminhão experiente não se preocupa com isso. Porque no painel do caminhão, no lado esquerdo do volante, há um pequeno medidor redondo com uma agulha. E isso diz quanta pressão há lá embaixo no tanque. No máximo, geralmente, são 60 libras. 60, 50, 40, 30, 20, 10, você está morto. É assim que ele lê, entende? Não diz que você está morto, mas você sabe disso. E é por isso que você viu esses lugares. Enquanto desce uma longa colina, você verá uma pequena placa que diz, caminhão vire à frente. Você vê um pequeno lugar que parece terminar em uma pilha de areia ou cascalho.
Se você não tem freios, você o puxa para lá e ora a Deus, para que a carga não venha para a frente e o esmague quando parar naquela areia. De qualquer forma, meu ponto é, isso é tão preciso que o motorista do caminhão não se preocupa nem um pouco com isso. Ele confia naquele medidor, ele deposita total confiança naquele medidor. Medir uma força pelo trabalho que ela faz é muito, muito preciso e bem sucedido. Agora você provavelmente está dizendo, Ralph, do que você está falando? Estou falando sobre fé e obras. A fé é uma coisa, um objeto ou uma força? É uma força. Como você pode medi-la então? Deixando-a fazer algum trabalho. Essa é a única maneira. Você não pode ligar para o pastor e dizer, pastor, estou com pouca fé esta semana. Você poderia me enviar 5 libras no próximo correio? Ou algo assim. A fé não é um objeto, não é uma coisa, é uma força. E só pode ser medida pelo trabalho que faz. E essa é a função das obras nas Escrituras. É por isso que Tiago diz, se a sua fé não produz obras, ela é morta. As obras lhe dizem se você tem fé salvadora ou não. A fé salvadora sempre produzirá obras correspondentes. E uma fé morta, é claro, não produz obras. Então essa é a relação entre fé e obras. Estamos dizendo que somos salvos pelas obras? Você está dizendo que aquele dispositivo de medição pode atingir sua casa? Você está dizendo que aquele dispositivo de medição que você coloca no pneu pode encher o pneu? Você está dizendo que aquele pequeno dispositivo que você coloca em sua garganta para dizer o quão quente está, pode aquecê-lo se você estiver com frio? Claro que não. Palavras não salvam você, mas palavras dizem se você tem fé salvadora. Você diz, bem, quem precisa disso? Bem, todos nós precisamos. Posso dizer por experiência própria, se você pega um homem de baixa fé e o coloca em um campo missionário, você tem problemas. E você pode ter que mandá-lo de volta porque ele não tem fé forte. E o Senhor, que está sendo observado por todo o universo, também precisa disso. Todo mundo precisa observar e ver o que está acontecendo aqui, e então ele precisa ser capaz de mostrar que a fé é fé real, pelo trabalho que ela produz. Agora talvez isso ajude você um pouco. Mais um pequeno pensamento enquanto seguimos assim, falando sobre obras. Agora vou dizer isso em termos teológicos, mas depois tentarei explicar, então sejam pacientes comigo. Qualificação positiva e desqualificação negativa não correspondem. Ok, agora me dê uma chance, só me dê um tempinho. É isso que estou dizendo. Você está morando ao lado da minha casa, onde tem vizinhos, e quando eu saio da porta da minha casa, uma manhã eu vejo você arrumando as malas no seu carro, na calçada, perto do meio-fio, e eu digo, você está indo para algum lugar vizinho? E você diz, sim, indo para Nova York. Olha para o seu carro, e eu percebo que uma roda está fora. Há apenas 3 rodas no seu carro. E eu digo, homem, você nunca vai chegar a Nova York com 3 rodas no seu carro. E você diz, obrigado, Ralph, muito obrigado. E então você aparafusa a 4ª roda, e então sua esposa sai, e você diz para ela, querida Ralph, disse, não podemos deixar de chegar a Nova York agora, porque temos 4 rodas no carro. Foi isso que eu disse, não? Uma qualificação positiva e uma desqualificação negativa não correspondem. Elas não são uma e a mesma coisa. Os 10 mandamentos lidam com desqualificações negativas na maior parte. Não farás, não farás, não farás, não farás, não farás. Essas não são qualificações positivas. Dê-me um momento e acho que podemos deixar claro. Você não pode dizer ao Senhor, eu só tenho uma esposa, você tem que me levar para o céu. Não. Mas se você tem 2 esposas, o que acontece? Ou 3, ou 4, ou 5, ou 6? O que acontece? Você vê a diferença? Ter uma esposa não é uma qualificação positiva. Ter 2, 3, 4 ou 5 é uma desqualificação negativa. Você não pode lidar com mulheres de tal forma que isso te leve ao céu. Você tem que ter a graça de Jesus Cristo. Você não pode lidar com dinheiro de tal forma que isso o leve para o reino de Deus, mas você pode lidar com dinheiro de tal forma que isso o tire, o mantenha fora. Você está me entendendo? Você está me olhando com os olhos meio arregalados? Veja, quando eu digo cada uma dessas coisas, você reconhece, não é mesmo? Que estou lidando com um mandamento. Não roubarás, não cometerás adultério. Não dirás falso testemunho, ok? Você não pode falar seu caminho para o reino de Deus, mas você pode falar seu caminho para fora. Você pode falar seu caminho de tal maneira que você não pode entrar. Eu tenho um amigo, ele está morto agora, mas o Dr. Elder Adebone
Me contou sobre uma época em que ele estava pastoreando uma igreja em Montana, e ele estava em um mercado um dia comprando algumas coisas para casa, e ele conheceu lá um pastor de outra fé, e eles conversaram um pouco, e então esse pastor disse a ele: Ei, Bonnie, eles têm uma promoção de carne de porco com feijão hoje, um preço muito bom, é melhor você comprar um pouco. Bonnie disse: Não, obrigado, eu não preciso de carne de porco e feijão hoje. Tudo bem. Vamos lá, Bonnie, você nunca mais vai conseguir uma pichincha dessas. Pegue um pouco de carne de porco e feijão. Não, eu não preciso deles. Finalmente o sujeito começou a tirar coisas da prateleira e colocá-las na cesta de Bonnie. Bonnie continuou dizendo pacientemente: Não, 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 obrigado. Eu não preciso de carne de porco e feijão. Pacientemente coloque-os de volta. Finalmente o ministro meio que explodiu. Ele disse: Vamos lá, Bonnie, você não pode comer para entrar no reino de Deus. Bonnie disse: Não, mas você pode comer fora. Você entende o ponto? Uma desqualificação negativa é principalmente o que é tratado nos 10 mandamentos. Não farás, não farás, não farás. Você obedece a isso. Você não se qualificou para o reino de Deus. Você ainda tem que ter Jesus Cristo. Isso está claro o suficiente? Tudo bem, vamos voltar para Tiago agora. O próximo, nós estivemos em Tiago o tempo todo, espero que você acredite nisso. A próxima passagem longa está no capítulo 3, onde ele lida com a língua e começa com o versículo 1. É interessante que esta seja, na verdade, a passagem mais longa do livro. Meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres, sabendo que receberemos maior condenação, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se algum homem não pecar em palavra, o mesmo que um homem perfeito e capaz também de refrear todo o corpo. Eis que colocamos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e giramos todo o seu corpo. Eis também os navios que, embora sejam tão grandes e sejam impelidos por ventos ferozes, ainda assim são virados com um leme muito pequeno para onde quer que o piloto queira. Assim também a língua é um pequeno membro e se gaba de grandes coisas. Vede quão grande é a matéria que um pequeno fogo acende. E a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. Assim é a língua entre nossos membros, que contamina todo o corpo e incendeia o curso da natureza, e é incendiada pelo inferno. Pois toda espécie de besta, de pássaros, de serpentes e de coisas no mar é domada, e foi domada pela humanidade, mas a língua nenhum homem pode domar. Observe que ele não diz que Deus não pode domá-la. É um mal indisciplinado, cheio de venenos mortais. Com ela bendizemos a Deus, o Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, que somos feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, essas coisas não devem ser assim. Porventura, pode uma fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amargosa? Pode, meus irmãos, uma figueira produzir azeitonas, ou uma videira figos? Assim, nenhuma fonte pode dar água salgada e água doce. Quem dentre vós é sábio e dotado de conhecimento? Mostre, por meio de uma boa conversa, as suas obras com mansidão de sabedoria. Você viu aí alguma sugestão de que você se esqueça da língua e não tente controlá-la porque é impossível? Você viu uma declaração de que nenhum homem pode controlá-la, mas isso não diz que Deus não pode controlá-la. E então estou lhe fazendo a mesma pergunta aqui. E então a próxima passagem mais longa é o capítulo 5, versículos 1 a 5. É por isso que estou lendo isso. Quero que você sinta o ponto de que ele está pedindo vitória em todos os casos. Versículo 1. Ide agora, vós, homens ricos, chorai e uivai por vossas misérias que virão sobre vós. Vossas riquezas estão corrompidas, e vossas vestes estão comidas de malte. Vosso ouro e prata estão enferrujados, e o resto deles será uma testemunha contra vós, e comerá vossa carne como se fosse fogo. Vós acumulastes tesouros para os últimos dias, ou nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram seus campos, que vocês retiveram por fraude, clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram em prazer na terra e foram devassos. Vocês nutriram seus corações, como em um dia de matança. Vocês condenaram e mataram o justo, e ele não resiste a vocês agora. Isso é repreender os homens ricos e implicar o que eles devem fazer, mas não lhes dá muito incentivo. Mas a advertência que se segue é para você e para mim, e nos diz para sermos pacientes agora. Vamos voltar ao capítulo 1 e apenas entrar nele desde o início e ver o que encontramos aqui. E eu quero que você se pergunte à medida que avançamos. Se eu estivesse sentado para escrever uma epístola aos membros da igreja e quisesse que eles entendessem que é impossível parar de pecar, eu colocaria isso na minha carta? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saudações. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações,
A palavra grega aqui significa provação ou tentação. Sabendo primeiro isto, que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais o quê? Perfeito. Por que ele colocaria isso ali se não quer que sejamos perfeitos? Para que sejais perfeitos e inteiros, sem nada querer. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e lhe será dada. Peça-a, porém, com fé, sem vacilar, pois o que vacila é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Pois não pense esse homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de mente dobre é instável em todos os seus caminhos. Alegre-se o irmão de posição humilde por ser exaltado, mas o rico por ser humilhado, porque ele passará como a flor da erva. Pois o sol mal nasce com um calor ardente, mas seca a erva, e a sua flor cai, e a graça da sua aparência perece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação. Você colocaria isso se estivesse escrevendo uma carta dessas? Pois quando ele for provado, ele receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Olhe para trás aqui. Considere tudo isso uma alegria quando você cair em várias provações, tentações, e aqui, quando ele for provado, ele receberá a coroa da vida. Isso não soa como derrotismo para mim. Que ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele a ninguém tenta. Então não culpe a Deus. Tenho em meus arquivos em casa um artigo escrito pelo Dr. Heppenstall, quando ele lecionou para uma classe de ministros na Conferência do Sudeste da Califórnia, alguns anos atrás, em que ele diz diretamente que pecamos porque Deus quer. Está em linguagem teológica, mas é isso que realmente diz. A linguagem é assim: é pela sabedoria, não pela fraqueza de Deus, que ele conduz os assuntos de seus santos nesta vida, de tal forma que sempre haverá algo pelo qual ele os perdoa. Agora, isso não está claro? Nós pecamos porque Deus quer que pequemos. Tiago diz, não culpe Deus. Me perdoe. Acho que você está certa. A moça diz que isso o torna o administrador do pecado. Acho que tenho que concordar com isso. Vamos em frente. Versículo 14. Mas todo homem é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria concupiscência. Então, quando a concupiscência concebe, dá à luz o pecado. E o pecado, quando consumado, dá à luz a morte. Ele está lhe dizendo que o pecado é aceitável aí? Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há variação nem sombra de variação. Segundo a sua própria vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Veja, ele está lhe dizendo que é perfeitamente normal ficar com raiva, não é? Ele não está lhe dizendo que é normal perder a paciência de vez em quando? É isso que ele está dizendo? Não, não, não. Versículo 22, perdoe-me, versículo 21. Portanto, despojai-vos de toda a imundícia, quanta imundícia? Toda a imundícia e superfluidade de maldade, e recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Mas sede praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Você colocaria isso? Se você quisesse que as pessoas entendessem, elas não precisariam parar de pecar. Sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla o seu rosto natural num espelho. Pois ele se contempla e vai embora, e imediatamente se esquece de como era. Mas aquele que atenta para a lei perfeita da liberdade, e nela persevera. Isso está dizendo para você continuar pecando? Ele não sendo um ouvinte esquecido, mas um fazedor da obra, este será abençoado em sua ação. Agora, esta outra parte nós lemos. Não, nós não lemos isso. Se alguém entre vocês parece ser religioso e não refreia sua língua, mas engana seu próprio coração, a religião desse homem é vã. Ele está lhe dizendo que é aceitável continuar pecando? A religião pura e imaculada diante de Deus e do Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações. Observe isto: manter-se imaculado do mundo. Ele está lhe dizendo que um pouco de mundanismo é aceitável? Agora lemos o capítulo 2, versículos 1 a 9. Vamos para o capítulo 2, versículo 10.
Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Ele está lhe dizendo que é aceitável pecar um pouco, pois aquele que disse não adulterarás, disse também não matarás. Agora, se não cometeres adultério, mas matares, te tornaste transgressor da lei. Assim falai e assim procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Pois o julgamento será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o julgamento. Eu não acho que colocaria isso se estivesse escrevendo uma carta para encorajar as pessoas a continuarem pecando. Nós já lemos o resto daquele capítulo, e nós já lemos o capítulo 3 até o versículo 13. Vamos para o capítulo 3, versículo 14. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vossos corações, não vos glorieis e não mintais contra a verdade. Esta sabedoria não vem do alto, mas é terrena, sensual, diabólica. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão em toda palavra má. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil e fácil de ser tratada, cheia de misericórdia e bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. E o fruto da justiça é semeado em paz para aqueles que promovem a paz. Ele está dizendo a vocês ali que não há problema em continuar pecando? Vamos para o capítulo 4. De onde vêm as guerras e contendas entre vocês? Não vem daí também da sua concupiscência em guerra em seus membros? Vocês cobiçam e não têm. Vocês matam e desejam ter e não podem obter. Vocês lutam e guerreiam, mas não têm porque não pedem. Vocês pedem e não recebem porque pedem no meio e podem gastar em sua concupiscência. Vocês adúlteros e adúlteras, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo é inimigo de Deus. Ele está dizendo a vocês ali que não há problema em ser amigo do mundo? Vocês acham que a Escritura diz em vão: o Espírito que habita em nós deseja invejar, mas ele dá mais graça? Por isso ele diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Submetam-se, portanto, a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Vocês colocariam isso se quisessem que as pessoas soubessem que vocês não podem vencer o diabo? Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Limpem suas mãos, pecadores, e purifiquem seus corações, vocês de mente dupla. Sejam aflitos, lamentem e chorem. Que seu riso se transforme em pranto e sua alegria em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e ele os exaltará. Promessas de vitória. Não falem mal uns dos outros, irmãos. Aquele que fala mal de seu irmão e julga seu irmão fala mal da lei e julga a lei. Mas se você julga a lei, você não é um cumpridor da lei, mas um juiz. Há um legislador que pode salvar e destruir. Quem és tu que julgas a outro? Ei agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e negociaremos e ganharemos. Considerando que não sabeis o que será amanhã, pois o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco de tempo e depois se desvanece. Pois devíeis dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Mas agora vos alegrais em vossas jactâncias, e toda alegria semelhante é má. Então chegamos à declaração: portanto, aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Como devemos entender isso? Acabei de dizer a vocês: bom. Ele não fez isso. Isto é o que vocês devem fazer, isto é o que vocês devem fazer, isto é o que vocês devem fazer, isto é o que vocês devem fazer. Agora ele diz: vocês sabem o que é bom. Se vocês não fizerem isso, vocês estão pecando. Não vejo nenhum mistério aí. Não vejo nenhum problema aí. Agora nós lemos o capítulo 5, versículos 1 a 6, versículo 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor se aproxima. Não vos queixeis, irmãos, uns dos outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Tome, meus irmãos, os profetas que falaram em nome do Senhor, como exemplo de sofrimento, aflição e paciência. Nós os consideramos felizes que perseveram. Vocês ouviram da paciência de Jó e viram o fim do Senhor, o propósito do Senhor, que o Senhor é muito misericordioso e cheio de terna misericórdia. Mas acima de tudo, meus irmãos, não jurem, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro juramento, mas que o seu sim seja sim e o seu não, não, para que vocês não caiam em condenação. Agora, isso não está claro? Ele está dizendo a você que não há problema em xingar um pouco, não é? Bem, isso é ridículo. O resto é sobre lidar com os doentes, então vamos parar por aqui. Quero passar outra coisa. Agora você diz: bem, qual é o título deste estudo? O título deste estudo é Jesus pecou? Estou propondo que, se você aceitar ao pé da letra esse argumento de que Tiago está dizendo que qualquer um que sabe fazer algo de bom e não o faz está pecando,
você faz de Jesus o maior pecador do mundo. Porque ele tinha mais capacidade de fazer o bem do que você e eu podemos sequer sonhar. E ele se recusou a fazer o bem, às vezes registrado nas Escrituras, e em muitas vezes que nós apenas conhecemos. Jesus poderia ter eliminado a escravidão de toda a Palestina, não poderia? Mas ele não fez isso. Isso faz de Jesus um pecador? E na Bíblia encontramos algumas coisas que podemos anotar à medida que avançamos. Houve certas situações em que ele poderia ter feito algo de bom para as pessoas, mas não fez. Em Mateus capítulo 8, versículos 21 a 22, um jovem veio até ele. Jesus disse, siga-me. E ele disse, deixe-me primeiro ir e enterrar meus mortos. E Jesus disse, deixe os mortos enterrarem seus mortos. Em Marcos capítulo 1, versículos 32 a 39, você encontra Jesus em Cafarnaum em uma noite de sábado, curando pessoas e uma grande multidão de pessoas ali. E finalmente eles param para a noite. E enquanto os discípulos estão dormindo, Jesus se levanta cedo pela manhã e vai para as colinas para orar. Os discípulos saem lá procurando por ele. Eles o encontram e dizem, todos estão procurando pelo Senhor. Vamos voltar. Ele não fez isso. Ele disse, não, temos que ir para a próxima cidade. Houve momentos em que Jesus poderia ter feito o bem e não o fez. Isso faz de Jesus um pecador? Jesus poderia ter feito a libertação que o povo tanto queria. Ele poderia ter expulsado todos os governantes romanos da Palestina. Isso teria sido bom, não seria? Então estou dizendo, pessoal, que se vocês aceitarem esse argumento pelo valor de face, vocês fazem de Jesus o maior pecador do mundo. Agora podemos saber com certeza que estamos entendendo Tiago corretamente? Vamos apenas notar antes de sairmos quantas coisas ele aponta que são perigosas para nós. Ele nos adverte contra a raiva, a imundície, a superfluidade da maldade, o auto-engano, o uso errado da língua, a mundanidade, a discriminação, a fé sem obras, a inveja, a contenda, a hipocrisia, o orgulho, a maledicência, o julgamento, a presunção, a opressão dos pobres, a fraude, a impaciência, a má vontade e o xingamento. Ele nos adverte contra todas essas coisas, e então devemos entender que um pouco de qualquer uma delas está certo. Bem, isso não faz sentido para mim, mas agora que você pega sua Bíblia em suas mãos... Uma senhora me disse um dia, porque eu mostro coisas às pessoas com base no espírito de profecia, o que adoro fazer. Ela me disse, tenho uma amiga que diz que se eu mostrar isso a ela na Bíblia, ela aceitará, mas ela não aceitará isso do espírito de profecia. E eu estava quase pronto para dizer a ela, senhora, não perca seu tempo. Não acho que ela cumprirá essa promessa. Eu não achei assim. Na minha experiência, eles podem falar assim, mas quando você os mostra na Bíblia, eles mudam de assunto e vão embora. Então deixe-me mostrar a você, se você não se importar. E se você quiser pegar um lápis ou uma caneta, e se você não tiver aversão a marcar sua Bíblia, eu gostaria que você colocasse um pequeno V de Vitória ao lado dos versículos que eu mostro a você agora, aqueles que eu mostrei a ela. Esses são versículos de Vitória. Você está pronto para começar agora? Romanos 1, versículo 16. Pois não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ele está falando sobre poder. Paulo fala muito sobre poder em seus escritos. Vamos para Romanos capítulo 5, versículo 21. Agora me diga se eu for rápido demais. Apenas acene com a mão ou algo assim. Romanos capítulo 5, versículo 21. Para que, assim como o pecado reinou na morte, assim também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. E o próximo capítulo, o primeiro versículo. O que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Deus nos livre. Como viveremos ainda nele nós, que estamos mortos para o pecado? Na verdade, o capítulo 6 de Romanos é inteiramente um tratado sobre superação, mas mostraremos apenas alguns dos versículos mais lúcidos e apropriados. Versículo 4, capítulo 6, versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Versículo 7. Pois aquele que está morto está justificado do pecado. Versículo 18. Sendo então libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça.
Versículo 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Capítulo 8, versículo 4. Estou indo rápido demais? Você está bem aí? Capítulo 8, versículo 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Capítulo 12, versículos 1 e 2. Ainda em Romanos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele está pregando imperfeição para vocês aí? Acho que não. Vamos agora para Coríntios e tomaremos 1 Coríntios 1, versículo 8. 1 Coríntios 1, versículo 8. O qual também vos confirmará até o fim, para que sejais irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 10, versículo 13. 1 Coríntios 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação, senão humana. Mas Deus é fiel, o qual não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. E capítulo 10, versículo 31. Capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Capítulo 15, versículo 34. Acordem para a justiça e não pequem, pois alguns não têm o conhecimento de Deus. Falo isso para a vergonha de vocês. Agora, enquanto vocês estão olhando para o capítulo 15, posso mostrar algo entre parênteses aqui? Os calvinistas entre nós estão nos dizendo que a justificação foi totalmente completada na cruz. Bem, dê uma olhada no capítulo 15, versículo 14. E se Cristo não ressuscitou, não foi crucificado, ressuscitou, então é vã a nossa pregação, e a vossa fé também é vã. E ainda mais claramente no versículo 17, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Estais ainda nos vossos pecados. Se estais ainda nos vossos pecados, não sois justificados. Então, como alguém pode dizer que a justificação foi completada na cruz? Ela requer a obra que Jesus está fazendo agora no santuário celestial. Deve estar lá. Vamos para 2 Coríntios 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Capítulo 7, versículo 1. 2 Coríntios 7, versículo 1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Capítulo 10, versículo 5. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Este é um dos maiores de todos. Gálatas 2:20. Estou crucificado com Cristo, todavia vivo. Contudo não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Vamos para Efésios. Efésios, capítulo 3, perdoe-me, capítulo 2, versículo 10. Efésios, capítulo 2, versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Capítulo 3, versículo 16. Efésios 3, 16. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite nos vossos corações pela fé, para que, estando arraigados e fundados em amor, possais compreender com todos os santos
qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. E então vamos para Efésios capítulo 5, capítulo 6, Efésios capítulo 6, versículo 11, Efésios 6, 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais ficar firmes contra as ciladas do diabo. Versículo 14. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça das redes da justiça. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Filipenses 2, versículo 15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus imaculados no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Filipenses 3, versículo 15. Portanto, todos quantos somos perfeitos tenhamos este sentimento. E se em alguma coisa pensais de modo diferente, Deus também vos revelará isto. Filipenses 4, 13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Colossenses 1, versículo 22. Colossenses 1, versículo 22. No corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e irrepreensíveis. 1 Tessalonicenses 2, 2, capítulo 3, versículo 13. 1 Tessalonicenses 3, versículo 13. Para confirmar os vossos corações, para que sejam irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Capítulo 5, 1 Tessalonicenses 5, versículo 23. E o próprio Deus da paz vos santifique em tudo. E eu oro, Deus, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhoras, uma pergunta, por favor. Quando você preserva frutas, você introduz uma nova condição ou continua uma condição presente? Você transforma essa fruta em outra coisa quando a conserva ou a mantém como está? Você diz, Ralph, essa é uma pergunta idiota. Por que você está nos perguntando isso? Bem, porque li um panfleto escrito por um ministro calvinista, no qual ele argumentava que este versículo nos diz que quando Jesus vier, ele mudará nosso espírito, alma e corpo e o santificará. Diz, seja preservado irrepreensível. É o que minha Bíblia diz. E então, 2 Tessalonicenses 2, versículo 13, diz, 2 Tessalonicenses 2, 13, mas somos obrigados a dar graças a Deus por vocês, irmãos amados do Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação e santificação. Agora, amados, vocês ouvirão as pessoas dizerem, somos salvos pela justificação, que é perdão. Santificação é legal, mas não é necessária. Salvação pela santificação do Espírito e crença na verdade. Acho que é necessário. Vamos agora para a carta de Paulo a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 14. Que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22, 2 Timóteo 2, 22, foge também das paixões da mocidade, mas segue a justiça, a fé, a caridade, a paz, fora com os que invocam o Senhor de um coração puro. Perdemos o versículo 19. Vamos voltar e pegar o versículo 19. Todavia o fundamento de Deus permanece firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, todo aquele que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Tito, capítulo 2, versículo 12. Tito 2, versículo 12. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, que se entregou por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si
um povo seu especial, zeloso de boas obras. Vamos para Hebreus capítulo 6, versículo 1. Hebreus capítulo 6, versículo 1. Portanto, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Estão percebendo algo aqui, pessoal? Se você tem a doutrina correta de Cristo, isso o levará a uma doutrina correta de perfeição. Se você tem uma doutrina errada sobre Cristo, não espere que isso aconteça. Vamos para Hebreus capítulo 13, versículo 20 e 21. Hebreus 13, 20 e 21. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a nosso Senhor Jesus, grande pastor das ovelhas, pelo sangue da aliança eterna, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Acabamos de ler o livro de Tiago, então vamos para Pedro agora. 1 Pedro, 1 Pedro 1,15, 1 Pedro 1,15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Versículo 22. Tendo purificado as vossas almas na obediência à verdade, pelo Espírito, para o amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para esta maravilhosa luz. Vamos agora para o capítulo 5, versículo 10. Mas o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. 2 Pedro, Pendore 1, versículos 3 e 4, e este é um sermão em si mesmo. Precisamos gastar uma hora nisso aqui, mas não podemos. 2 Pedro 1, versículos 3 e 4. Você pode estar dizendo, bem, agora, Ralph, você nos mostrou muitos versículos que clamam por justiça, que clamam por santidade, e até mesmo alguns que falam sobre o poder de Deus, mas como obtemos esse poder? Aqui está a resposta para a sua pergunta. Como obtemos o poder de Deus é explicado a você aqui em 2 Pedro 1, versículos 3 e 4. Conforme o seu divino poder, nos deu todas as coisas que dizem respeito à vida em piedade. Pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Por estas o quê? Para que por estas promessas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. O poder de Deus está em suas promessas. Se acreditarmos nessas promessas, receberemos o poder. Se não acreditarmos nas promessas, nada acontece. E eu posso mostrar isso a vocês no espírito de profecia também. Mas não temos tempo esta noite. É melhor pularmos para Judas e fechar com Judas. Estamos passando por algumas adoráveis em João. Vamos fechar com Judas 24 e 25. Judas 24 e 25. Isso é lindo. Agora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis, com grande alegria perante a sua glória, ao único Deus sábio, nosso Salvador, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para sempre. Amém. Isso é cerca de 50. Você pegou os que pulamos, são cerca de 50 textos de vitória no Novo Testamento. Então estamos apenas seguindo o espírito de profecia quando falamos sobre vitória? De jeito nenhum. Pessoal, vocês não sentiram poder quando leram esses versículos? Vocês não tiveram uma sensação do poder que estava ali? Vocês não sentiram? Eu senti. Temos o poder de Deus aqui mesmo em sua santa palavra,